preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, é a força da paz junta todos outra vez. Vamos iniciar a nossa reunião, nosso estudo. Vamos fechar os nossos olhos para que possamos nos aproveitar desses instantes em que vivemos o período entre o Natal e o Ano Novo, que possamos nos aproveitar deste clima ainda natalino que todos nós sentimos nos nossos corações, rogando aos bons amigos espirituais que possam fertilizar aos nossos espíritos, fazendo com que aos poucos conheçamos e vivamos aquilo que o Cristo veio nos trazer no cenário material, que esta vida dos apóstolos possa ser para nós motivação, possa ser para nós orientação, e aos poucos possamos mudar padrões e conceitos que ainda não estão estabelecidos nas nossas existências. Rogamos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Ronaldinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes
e de tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta proteção, é que vamos iniciar o estudo da noite dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos entrar na quinta parte. E na quinta parte que nós iremos entrar, nós vamos ver que nós vamos pular aqui para o capítulo 11. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma análise linear, sequencial dos fatos. Aqui, além de estarem resumidos os fatos, eles estão invertidos. Muitas situações, e nós sabemos isso através da mediunidade de Chico Xavier. Então, nós sabemos, através do livro Paulo Estevão, Atos dos Apóstolos, Roteiro de Jesus, todos eles nos trazidos por Emmanuel, por Humberto de Campos, que nos dão as orientações. Então, o que nós vimos é que, após a conversão de Saulo de Tarso, o que nós vamos ver é que ele vai até Damasco, ele vai até Ananias, e depois ele vai até Oásis de Dan, permanecendo 3 anos, e posteriormente ele vai se aproximando, passa pela Galileia, chega até Jerusalém, vai até Tarso, e aí ele está aqui vivendo em Tarso, porque ali ele se transformara em rude operário, tendo ficado 3 anos. Então imaginemos, assemelhava-se a um asceta, ou seja, a um homem que tinha uma vida monástica, um homem que tinha uma vida agora, um eremita, um homem que vivia contemplando, um homem que vivia orando, um homem que vivia circunspecto, fazendo avaliações e trabalhando. Então ele trabalhava aqui como um tecelão que mantinha a ele, afinal de contas era algo normal no judaísmo, os pais ensinarem um ofício que eles agora utilizavam-se para o ganha-pão, para que o filho aprendesse, para que o filho tivesse uma diretriz. Então, eram as duas coisas normais e naturais que os pais faziam. Uma era levarem ao templo, fazendo com que houvesse uma iniciação no conhecimento do judaísmo. E a segunda era fazer com que os filhos soubessem agora a profissão dos pais. Então, ele fora agora orientado e estava se mantendo como um tecelão. E vinham até a sua tenda pessoas conversarem com ele, vinham trazer os seus problemas, sabiam que ele era cristão, mas muitos que lá estavam sabiam de quem ele era, qual a origem, qual a procedência dele, qual agora a orientação dele, qual a formação espiritual dele, para quê? Porque ele fora, como nós dissemos, a esperança da raça. E agora aquele homem estava trabalhando como um simples operário. Uns admiravam a esta atitude, imaginando que ele estava envolvido agora pela humildade, envolvido agora por uma simplicidade, e em função disso se aproximavam para conversar. Outros contemplavam-no com piedade, achavam ele um alienado pacífico. Então é nesse estado de espírito que ele vai trabalhando. Imaginemos agora a motivação interna deste homem. Porque nós lembremos, ele esteve em Jerusalém e ele queria um trabalho ativo, ele queria rapidamente pôr à prova os seus conhecimentos, pôr à prova aquilo que ele não havia levado adiante de forma correta. Então ele estava arrependido, ele estava agora com outra sintonia, com outra busca, mas a força mental, a força espiritual deste homem é algo para que nós pensemos. Qual de nós ficaria neste momento, imaginando que ele tinha conhecimentos, ele já conhecia agora o Evangelho de Jesus, ele se aprofundara em conhecimentos, fazendo ilações, fazendo analogias com aquelas profecias, então ele tinha todos os elementos, mas ele não se deu por vencido. Por 3 anos ele esperou para que frutificasse aquilo que Pedro havia dito a ele, frutificasse, viesse à tona. Ele era ainda uma flor tenra, que precisava vir à tona tudo aquilo que ele conhecia. Em Antioquia, a igreja foi fundada sob os alvitres generosos de Pedro. Pedro fundou a igreja em Antioquia, ou Antioquia. Por quê? Porque lá passaram a ter simpatizantes,
pessoas que haviam feito tinha uma série de concepções relacionadas a Jesus, porque o que nós temos que entender é que após as perseguições de Saulo de Tarso, saem de Jerusalém para outras localidades muitos judeus. Então isso era algo normal, era um povo nômade, era um povo que havia sofrido muitas outras perseguições. E ali em Antioquia, o que vai acontecer é que tinham muitos simpatizantes. Em sabendo disto, Pedro vai até Antioquia e, sobre os seus alvitres, sobre a sua generosidade, sobre os seus conhecimentos, ele ali funda uma igreja. E Barnabé fora levado por Simão Pedro para esta localidade. Mas Antioquia, esta igreja nascente, estava com sérios problemas. Então, esses problemas faziam com que as responsabilidades se fizessem cada vez maiores, reclamando a cooperação de servos inteligentes. Porque qual era a ideia? A ideia de Pedro era que era um local que necessitava pessoas que conhecessem o judaísmo profundamente e conhecesse também a doutrina cristã, pois para as pessoas que lá chegavam ficarem satisfeitas, ficarem agora tranquilas. E Barnabé era um levita, era um homem que tinha pleno conhecimento das leis mosaicas, dos profetas, era alguém que se aprofundara nos ensinos de Jesus e, portanto, ele agora estava reclamando no sentido de necessitava servos inteligentes. Barnabé era um servidor fiel, trazia o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Ele unia almas ao Senhor. Quem nos fala isto é Emmanuel. Então, ele unia almas ao Senhor. Ele trazia com que as pessoas tivessem, a partir daí, esta orientação e esta possibilidade de fazer estas conjecturas, de fazerem estas ilações, de fazerem este arranjo muito bem delineado. Então, ele unia as almas, fazendo com que pudesse, a partir daí, terem profitentes, terem simpatizantes. Mas estas responsabilidades fazem com que, ela sendo dirigida por Barnabé, ele foi aconselhado. Aconselhado por quem? Por Pedro. Simão Pedro aconselhou a ele que ele não se esquecesse de Saulo de Tarso. E eles sabiam que Saulo de Tarso estava em Tarso. E ali ele foi até Tarso para buscar Saulo de Tarso. E nesse instante ele é muito bem recebido. Então, Paulo teve a paciência, teve a boa vontade, teve o denodo, teve a firmeza mental de permanecer por 3 anos naquele local. A única exigência que vai ser feita por Saulo é que ele iria sim a Antioquia. No entanto, ele continuaria como tecelão para que ele não pesasse a igreja. Ele fosse alguém que não tivesse agora ganhos em função da igreja. Esta postura de Saulo de Tarso vai ser algo que nós não poderemos nos esquecer. Apesar de terem prerrogativas, apesar de terem justificativas, ninguém se beneficiava daquilo que faziam, mas Saulo, além de não se beneficiar, levava dividendos a esta igreja, pelo seu trabalho diuturno que ele começou a fazer agora em Antioquia. Então, em Antioquia, ele continuou a ser um tecelão. A partir daí, a sua tenda é buscada. A partir daí, as pessoas sabem do seu papel, do seu conhecimento, ele tem uma respeitabilidade. E, nesse instante, ele vai receber várias visitas importantes. E ele vai poder trazer todo um cabedal e toda uma experiência. Lucas, estando em Antioquia, sugere. Então, veja bem, Lucas era alguém que frequentava a tenda de Saulo de Tarso, pois rapidamente eles se sintonizaram, rapidamente eles se afinizaram. E vai ser algo tão interessante esta sintonia de Saulo de Tarso com Lucas, em que momentos, por exemplo, que Saulo está combalido, está agora desvitalizado, a presença e a aproximação de Lucas trazem um novo tônus, trazem um novo elan à vida de Saulo de Tarso. Então, esta afinidade se faz muito clara, muito rapidamente,
esta simpatia recíproca em que eles agora estavam vinculados. E aí, Lucas teve a inspiração de sugerir que os cristãos, aqueles seguidores do Cristo, deveriam se chamar de cristãos. Isto foi aprovado com geral alegria. Foi aprovado na igreja de Antioquia. Isso chegou até Jerusalém e foi aceito prontamente, porque tinha um bom senso. Até então, eles eram chamados de caminheiros, eram chamados de outros nomes. Eram chamados daqueles que seguiam o pescador. O símbolo até então deles era um peixe. O sinal da cruz agora os identificava. Tudo isso era real. Mas, a partir deste instante, eles começam a se chamar de irmãos e são chamados de cristãos. Então, Lucas trouxe esta ideia, eles estando em Antioquia. Então, Saulo de Tarso, estando vivendo esta vida cheia de realizações. E o interessante é que esta comunidade, agora com a presença de Saulo de Tarso, foi se formando e foi se tornando tão afinizada, tão bem delineada, que começam a ter revelações, começam a ter profecias, começa a existir o fenômeno da voz direta, começam a se manifestar várias coisas mediúnicas que não era possível e não ocorria em Jerusalém. Em Jerusalém, em função do judaísmo, tão vinculado e tão arraigado, em função desta heterogeneidade, era muito heterogênea a comunidade, isso não era possível. Aqui, a simplicidade das pessoas, a harmonia entre elas, a identificação, o cabedal cultural de Barnabé e de Saulo de Tarso preponderam e possibilitam que isto ocorra. Muito bem, em ocorrendo estas situações, esta igreja, então, passa a ser o maior veículo de manifestações da espiritualidade superior. Eles profetizam. E animados do Espírito Santo, entendamos o Espírito Santo, aquele grupo de espíritos que coordenam, sempre comandados por Jesus Cristo, a comunidade cristã, o planeta Terra. E esses espíritos agora dão todo um respaldo, toda uma orientação, toda uma continuidade a estes estudos e a esta capacidade de envolver-nos a todos que estamos no cenário material e também no cenário espiritual. E aí, animados destes envolvimentos fraternos, afáveis, desta capacidade espiritual, deles levarem a bom termo tudo aquilo que a espiritualidade almejava, vão surgindo estas profecias. E Ágabo, grande inspirado pelas forças do plano superior, recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria a vítima. Então, Ágabo, como nos fala Emmanuel, era, sim, este grande inspirado, este médium de profecias, este médium que vai trazer verdades profundas, e eles vão ser alertados de problemas possíveis na comunidade de Jerusalém. Por insistência de Saulo, vão levar até Barnabé, vai mandar agora mensageiros até Pedro, exortando a Pedro a ter vigilância. Afinal de contas, era necessário, era importante que eles acreditassem. E esta era uma situação que eles tinham como coisa muito bem vista, vivida, a crença nas comunicações espirituais. Então, Ágabo deu as orientações, deu as diretrizes, estando ele em Antioquia, e vão levar estas notícias que eles haviam recebido, que em Jerusalém teriam sérias provações. Aqui, no Atos dos Apóstolos, vão falar que serão problemas de fome junto a Cláudio César, junto a outras comunidades, e não é isto, não. Nos fala Emmanuel, que estava sendo bem claro aquilo que fora profetizado, fora bem delineado. Era algo que ocorreria com a igreja de Jerusalém. Não estavam agora fazendo outras ilações, outras conjecturas. Não, era com isto. Muito bem. Com efeito, daí a meses,
um portador da igreja de Jerusalém. Então, nós estamos vendo, estamos no capítulo 9, e agora nós entramos no capítulo 12, para que nós entendamos a sequência dos fatos. Elas têm uma sequência, e aí nós vamos voltar ao capítulo 10, nós vamos concluir o capítulo 9 e assim por diante. Nós vamos ver que tem uma sequência de acontecimentos. Daí a alguns meses, um portador da igreja de Jerusalém chegava a Antioquia, trazendo notícias alarmantes e dolorosas. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, fora morto. Agripa não lhe tolerava as pregações cheias de sinceridades e apelos justos. Inadaptado ao convencionalismo farisaico, levara muito longe as exortações profundas. Então, ele afrontou o judaísmo. Ele agora se fez alguém intimorato, destemido, mas muitas vezes até raiando por uma inconsequência. E é interessante que nós vamos entender que Chico Xavier nos dá essa notícia, esta ideia, que Tiago, filho de Zebedeu, fora um vaso escolhido. Lembremos-nos, em todos os momentos cruciais, por exemplo, onde aparecem Moisés e Elias, no momento em que Jesus está agora nos últimos instantes no Getsemane, agora orando no horto, quem está junto a ele? Pedro, João e Tiago. Então ele fora preparado de forma muito ciosa, muito cautelosa, muito profunda, para que ele executasse as suas tarefas. E a partir daí, ele chega no plano espiritual não tendo concluído aquilo que ele viera a fazer, não tendo dado testemunho. Ele, então, de certa forma, foi além daquilo que era necessário, pois ele levara muito profundamente, muito longe, estas exortações. Isso foi tido como um ato de rebeldia. A cidade sofria fome e epidemias. Então, a cidade de Jerusalém passava muitas dificuldades. Lembremos-nos, a cidade se esvaziou. A partir daquilo que ocorrera com as perseguições de Saulo de Tarso, a cidade estava vivendo um problema muito sério. E Pedro solicita de Antioquia os socorros possíveis. Saulo e Barnabé partiram. Então vamos entender o processo. Saulo e Barnabé partiram e esta é a notícia que eles tinham. Muito bem. Vamos agora analisar com Humberto de Campos. No ano 44 depois de Cristo, Tiago, o pregador, filho de Zebedeu, foi violentamente arrebatado por esbirros, por guardas do Sinédrio. Ei-lo posto em algemas, na mesma praça que Estevão achara o sacrifício, onde se encontrara uma multidão. Agora a multidão estava pedindo, clamando a morte. Declararam-no embusteiro, malfeitor e ladrão, a quem lhe cuspa no rosto. A morte pedem. E Pedro segue a cena estarrecido. Ou seja, Simão Pedro foi agora, de alguma forma, acompanhando tudo o desenrolar. Herodes Agripa mandou buscar, e aí ele, no mesmo local do Sinédrio, está sendo algemado, está sendo sacrificado, passam-lhe agora a espada no pescoço, ele é morto. Tiago é atado a grande poste, e sob a alegação de que Herodes lhe decretara a pena, legionários do povo passam-no pela espada. Incapaz de banir a ideia de vingança, incapaz de viver, de assimilar, de achar que aquilo era normal, Simão Pedro está contristado, está em preces, desejava naquele momento ouvir o Cristo, ouvir o mestre para ter uma resposta. Eles eram tratados como a gentalha, eles eram tratados como monturo, eles eram tratados como pessoas insignificantes. Estas são as postulações mentais que Simão Pedro está se fazendo. E aí o Cristo agora se apresenta. E o Cristo vai dizer a ele: esqueceste, Simão? Esqueceste aquilo que eu disse? Quem quiser vir a mim,
que carregue a própria cruz. Nós precisamos testemunhar as nossas convicções. Nós precisamos mostrar o nosso empenho pela causa. Nós precisamos auxiliar as pessoas a terem outras posturas. Então, isso aqui era fundamental, que ele entendesse, que ele compreendesse que era assim que serão tratados os seguidores do Cristo. É assim que os vanguardeiros vão ser tratados, não vão ser aceitos. Eles vão mexer com o status quo, vão mexer com interesses, vão mexer agora com a zona de conforto em que as pessoas se encontram. E isso fez com que Pedro repensasse. Pedro faz o quê? Pedro foi encarcerado. Por que Pedro foi encarcerado? Porque ele foi pessoalmente, após a execução de Tiago, foi pedir o corpo deste, para que eles pudessem sepultá-lo. E nesse instante em que ele vai pedir o corpo, ele vai ser encarcerado. Então entendamos, isto é uma sequência de acontecimentos. Isso é uma sequência de acontecimentos que nós vamos ver a lógica que nos traz agora a mediunidade de Chico Xavier, nos mostrando que nesse instante o que vai acontecer é que Pedro é levado agora à prisão. Mas um anjo visita o cárcere de Pedro, restituindo-o à liberdade. Então vejamos, todos a partir daí ficam jubilosos. Então imaginemos isto. Eles não sabem como nem porquê. Eles não conseguem explicar. Ele estava trancafiado agora no cárcere. E nesse instante ocorre que eles abrem a cela. Vai acontecer isso adiante com Saulo de Tarso, que se tornará Paulo. Mas é importante que a gente entenda. A espiritualidade estava a todo momento deixando os outros, os judeus, atônitos, os romanos, pensativos, para que compreendessem o que aconteceu. Dormiu guarda, se abriu de forma natural a prisão, e assim ele pôde se libertar, e nesse instante ele surge à noite na casa. Vai nos falar, Emmanuel, que isso foi algo que fez com que eles ficassem, eles estavam orando, estavam atemorizados, estavam agora sem o grande líder. As autoridades apenas toleravam a igreja de Jerusalém, em consideração a Tiago. Então vejamos, vamos entender, a partir dessa recepção amistosa, agradável, eufórica, eles vão dizer a Pedro que ele deveria ir agora a Jope. Ele não deveria afrontar agora aos romanos nem ao sinédrio. Então, era isso que nós temos que compreender. Existe uma sequência de fatos. Ele resistiu por aceitar esta ponderação, mas acabou aceitando. Então, Simão Pedro seguiu até Jope. E em Jope, o que vai acontecer? Aí nós voltamos ao capítulo 9. Então, houve uma sequência de acontecimentos. Em Jope, ele é chamado a uma proximidade, uma cidade próxima, de nome Lida, e onde um homem chamado Enéas, paralítico, jazia numa cama há 8 anos. Então, lembremos-nos que as cidades não tinham comunicação fácil entre elas. Era algo que era muito difícil chegarem agora as coisas, só se fossem coisas superlativas. Se não fosse desta ordem, se não fossem com interesses outros, era difícil que as notícias se espalhassem, mas em vendo esta pessoa na cidade de Lida, o que vai fazer? O rapaz estava há 8 anos nesse estado. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. Veja bem, era um processo de mediunidade cura, claro. O rapaz Enéas tinha merecimento, sim. Simão Pedro tinha, além do merecimento, além da energia, além da elevação, ele tinha o dom de cura. E nesse instante é restabelecida a saúde de Enéas. Isso faz com que a comunidade toda fique agora empolvorosa. Vamos ouvir perguntas. Na questão dessa restituição da saúde, vemos alguns casos onde
uma pessoa que nunca andou a vida toda, que teve problema a vida toda, desde a reencarnação, como que o que acontece? Por exemplo, o perispírito estava travado por 40, 30 anos até, por exemplo, Pedro chegar? O problema sempre é no nível perispiritual. Então, como eles agiam tão intensamente, eles agiam tanto a nível perispiritual quanto a nível físico. O comando era tão grande, o comando era tão intenso da espiritualidade, e a energia era de tamanha potência, de potente vigor, que fazia com que houvesse o restabelecimento. Então, a pessoa tinha, sim, algo que havia sido programado. Nós não poderíamos dizer disso, mas a pessoa tinha algo que é necessário que ela passe por aquilo. Então, vamos entender quantas cirurgias são feitas no âmbito material com uma pessoa, e esta cirurgia redunda em um êxito temporário. Às vezes, ela tem prolongado este êxito. Às vezes, ela tem uma efetividade maior. O que demanda? O que é responsável? A pessoa está se utilizando bem das oportunidades que lhe foram dadas. Então, a pessoa que recebe também precisa fazer o bom uso. As pessoas que estão doando, nós temos que entender que tem certas coisas que são impossíveis. As que são possíveis serem realizadas foram feitas pelos apóstolos, foram feitas por Jesus. Nem todos foram curados. Mas é importante que a gente entenda, a causa espiritual da doença está em nós. A causa espiritual da solução está em nós. Não existe outra pessoa. É nós nos aproveitarmos. Alguém pode nos auxiliar, seja este um médium de cura, pode ser um cirurgião, pode ser uma série de coisas. Mas se nós também nos aproveitarmos intimamente, nós nos modificarmos, nós podemos mudar o padrão exterior? Podemos. Se nós tivermos vigor mental, confiança e fizermos esta mudança verdadeira, nós conseguiremos fazer isto. Com maior dificuldade, sim, mas é este o processo. Então, o que acontece aqui é que Pedro pede para que ele faça a sua cama, e logo ele se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sanora, uma cidade ao derredor. E muitos se converteram ao Senhor, porque era muito forte. A mensagem é forte, mas aquilo que eles faziam, aquelas curas, estas realizações, não apenas chamava a atenção, era tudo o que as pessoas almejavam. As pessoas, elas querem as coisas imediatas. As coisas profundas, aí são de maior dificuldade. No entanto, são chamados. E dentro desses grupos, dessas pessoas, elas podem agora assimilar e podem se aproveitarem e podem se aprofundar, depende de cada um. Então, o que acontece é que Pedro agora consegue fazer com que naquela região de Jope, de Lida, de Sanora, ocorram várias manifestações, várias curas. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Dorcas é porque eles falam que é o nome que o real é Dorcas. Esta moça estava cheia de boas obras e esmolas que ela fazia. Então, era uma mulher que tinha hábitos bons, tinha atitudes corretas, e tendo esta enfermado, foi tida como morta. Então, a palavra está bem colocada. Ela foi tida como morta. Era uma morte aparente. Era um quadro agora em que ela estava num quadro de letargia, de catalepsia. Imaginemos os recursos médicos, muito tacanhos, muito difíceis de serem avaliadas. Então, a pessoa aqui é tida como morta. E tendo-na lavado, a depositaram num quarto alto. Então, foi neste contexto que eles chamaram agora Pedro. Pedro foi chamado e as viúvas o rodearam e mostraram as túnicas e vestidos que Dorcas, Tabita, fizera com elas. Então, era uma mulher trabalhadeira, era uma mulher dedicada, era uma mulher que se devotava a ajudar aos outros, era uma mulher que tinha méritos espirituais. E a comunidade ali está pleiteando um auxílio. E vão chamar, afinal de contas, a fama de Pedro vai se espraiar, vai se estender, vai se chegar a várias localidades ao derredor. E Pedro, fazendo-as sair, pôs-se de joelho e orou de forma profunda.
orou de forma convicta, rogou o amparo e a proteção do mais alto. Se era possível, se a espiritualidade poderia agora corroborar para que aquilo ocorresse. Então, existem vários fatos. A mulher necessitava, nós estamos diante, novamente, volto a frisar, de um excelente médium de cura no seu maior grau, mas a necessidade do cristianismo nascente, de ter fôlego, de ter força, de ter vigor, de ter agora feitos e realizações que chamassem as comunidades, chamassem as pessoas, porque a partir daí toda a verborragia, toda agora as críticas, toda agora as represálias ficavam por terra. Afinal de contas, são tantos os beneficiados, porque eles se dedicavam de corpo e alma sem ganharem nenhum vintém e, consequentemente, a igreja nascente tinha toda uma melhoria que se estabeleceria na sequência. Pedro disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo-o, assentou-se. Veja bem, ela não havia ainda deixado, não havia rompido o cordão luminoso. Sim, ela estava neste quadro de morte aparente, foi agora trazida porque um doador com grande vigor e com grande intensidade se estabeleceu e com convicção. Ela tendo os méritos e ele tendo a convicção, não o fanatismo, não o enlouquecimento, não querendo isto e aquilo. O objetivo deles era serem aqueles que levariam a mensagem do Cristo, aqueles que fariam, eles estavam habilitados. Aquela Pentecostes habilitou eles a estas grandes realizações. Primeiro. Segundo, as atitudes deles, os pensamentos, a vida deles estava habilitando a eles para estes acontecimentos. Então, o que acontece é que ela é restabelecida, chamam todas as viúvas, eles colocam aqui os santos, ou seja, as pessoas que ali viviam naquela comunidade, que eram pessoas boas, foram chamadas, e a partir daí, Simão Pedro pôde não apenas trazê-la a também conviver, também se congratular, também se sentir bem junto àquela comunidade. Então, nós estamos vendo que nestas realizações foram feitas, e isto é corroborado pelas interpretações de Emmanuel. Emmanuel, quando interpreta o Atos dos Apóstolos, ele nos coloca isto. Estes acontecimentos efetivamente ocorreram. Isto não está situado nem por Humberto de Campos e nem no livro Paulo Estevão, mas tem agora a chancela da mediunidade de Chico Xavier em outras situações. Mas se não tivesse, nós teríamos que interpretar de uma outra maneira. Por quê? Porque muitas coisas que nós vamos ver não tem a concretização como Emmanuel nos traz, como Humberto de Campos nos traz. A coisa fica muito fugidia. Como nós vimos, por exemplo, aquele casal que se apresentou e foi tido como mortos, não ocorreu isto não. Nós vamos ver adiante um quadro, uma situação com Saulo de Tarso, e vai dar como morto o rapaz, um mago? Não foi nada disso, não ocorreu. É porque não ocorreu a preocupação, não ocorreu a sequência, não foi delineado estas circunstâncias de forma mais exata. Isso pode ter sido na tradução, isso pode ter sido agora na visualização, uma série de coisas, mas nós estamos diante de um fato ocorrido. Agora, nós vamos entrar no capítulo 10. Cornélio, centurão que morava em Cesareia, orando, um anjo lhe aparece e recomenda-lhe que chamasse um certo Simão Pedro. Então, veja lá, nós estamos de um homem que acreditava nos feitos de Jesus, um homem bom, um homem que tinha toda uma concepção de vida correta, digna, era um centurião, vinculado agora a Roma. No entanto, ele tem agora uma visualização, ou seja, ele era um médium vidente. Era um médium vidente que está diante de uma circunstância. Esse anjo conclama a ele, Cornélio, a chamar Simão Pedro. Muito bem. E o interessante
é que, estando Simão Pedro em Jope, ele vai ter por 3 vezes a visão de animais quadrúpedes, répteis e de aves. Isto, para o judaísmo, era coisa que é importante nós interpretarmos. Eles não comiam certos animais, eles não tinham certas concepções, porque eles, além de tudo, eles seguiam, de certa forma, o judaísmo. Eles não haviam se arejado totalmente. E o Cristo, apesar de ter trazido a eles uma concepção mais ampla, óbvio, eles ainda estavam muito presos àquilo que eles aprenderam. Então ele está tendo uma visão: animais quadrúpedes, répteis e de aves, que ele não soube interpretar no primeiro momento. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. E ele fica sem entender o que está querendo ser dito, está querendo ser interpretado. Pedro rejeita, pois no judaísmo nem todo animal é puro para ser comido. Mas a visão se repete por 3 vezes e a voz lhe diz: ao que Deus purificou, não chames profano. Pedro duvidava do que seria aquilo. Isso aqui é importante que a gente entenda, porque na interpretação que Emmanuel nos faz dos Atos dos Apóstolos, essa frase vai ser analisada. Ao que Deus purificou, não chames profano. Nós não sabemos a dificuldade para que uma rocha se fizesse. Nós não sabemos a dificuldade para a domesticação de um vegetal, de um animal. Eles precisavam se adequar todos à natureza, à ambiência planetária da Terra. Então, o que nós estamos dizendo é que o que Deus purificou, e tudo é de Deus, tudo são criações do Pai. O Pai é o criador de todas as coisas. Nós fomos criados como seres, como princípios espirituais. Então, esta centelha divina que habita no mineral, vai habitar no vegetal, vai habitar no ser humano, no animal, e vai chegar à condição humana, até que nós cheguemos a um estágio mais evoluído de angelitude, de espiritualização, de um quadro de perfeição relativa. Vamos responder perguntas. Os judeus como um povo, como um todo, e mesmo os apóstolos, por serem judeus, eles acreditavam que tinham certa preferência, Deus tinha certa preferência por eles, e eles tinham certo preconceito com quem não seguisse essas ideias? Os judeus, de forma geral, sim. Isso foi, de alguma forma, colocado na mente deles. Os apóstolos já não tinham esta ideia. No entanto, nem tudo pôde ser retirado por Jesus. Nem tudo. Nós vamos ver que vai ocorrer adiante um problema com a circuncisão. Ou seja, era um dogma, era uma prerrogativa do judaísmo. E nem todos os apóstolos puderam compreender. Então, eles estavam presos, sim, não mais aqui, os cristãos, não mais como se achando privilegiados, mas o judeu tinha esta ideia clara. Eles eram a raça escolhida por Jeová, eles eram o povo escolhido, eles eram aqueles que iriam levar adiante todas o bom senso, a lógica irretorquível que eles acreditavam ter. E a partir daí enfrentaram muitas situações difíceis. Muitos problemas foram vivenciados por eles. E eles puderam, por este empenho, por esta convicção, superar a muitas coisas. No entanto, outras chegavam às raias da prepotência, da arrogância, que eles tiveram que passar por muitos dissabores. Vamos responder perguntas. Sabendo que Jesus era esperado em todos os cantos e povos da terra, então por que ele escolheu num povo que ele precisou, de certa forma, quebrar ou reverter todas ou quase todas as ideias que eles tinham pré-concebidas? Primeiro, nós vimos que ele nasceria na Gália. Era um material genético, era o local em que daria a ele uma maior possibilidade, mas, em vindo ao cenário material, qual era o povo mais necessitado?
pelo orgulho e pela vaidade. Isso que nós temos que entender. Quando o Cristo aponta a hipocrisia dos fariseus, ele mostrava o seguinte, que a pior coisa que existe no ser humano é ele não ter noção de quem ele é. Ele se achar, na verdade, mais do que ele possui. E aí, esta prepotência, esta arrogância, fez com que eles ficassem enceguecidos. E, portanto, os mais necessitados receberam a presença de Jesus. E, recebendo, ele pôde, primeiro, nascer na pequena Gália, na Galileia, que eram tidos e havidos como estrangeiros, pessoas que não eram judeus, na percepção deles. E ele viria a dar orientação, aproveitando-se, basicamente, desta doença para ajudar e do Império Romano que tutelava, que comandava, pois era o Império Romano que levaria a partir daí, os locais em que ele comandava, levaria o cristianismo, espalharia o cristianismo aqui e acolá. Mas eis que 3 varões enviados por Cornélio chegam, perguntando por Pedro. E o Espírito disse-lhe, eis que 3 varões te buscam. Não duvide. Então, veja bem, ele estava assessorado, ele percebia a presença espiritual, esta voz. Então, ele era um médium audiente, ele era um médium agora que percebia o contexto espiritual claramente. E ele percebe quando esse espírito diz a ele, 3 varões te buscam. Não duvides, vá com eles, eu os enviei. Então, ele pode ter achado que era o Cristo, ele não vai relacionar, mas ele entende que era algo proveniente da espiritualidade. Pedro desceu e lhes disse, sou eu a quem procurais. Qual é a causa por estarem aqui? Veja bem, isso é importante, vai ser avaliado por Emmanuel. Por que isto? Por que estão me chamando? Qual é o benefício que eu posso prestar? A quem eu vou auxiliar? Quais são agora os objetivos de quem me chama? Isso é premissa básica, nós nos situarmos, inclusive para podermos ajudar. E é isso que ele está fazendo. Qual é a causa por estarem aqui? E eles vão dizer, Cornélio foi avisado por um anjo para que o chamasse. Na verdade, era mais do que um chamamento, era uma convocação. No entanto, a forma cortês, a forma fidalga que foi feita, esta convocação, fez com que ele fosse chamado e se sentisse à vontade para estar agora junto a Cornélio. E no dia seguinte foi Pedro com eles e foram também alguns irmãos de Jope. Então, para que nós tenhamos esta linearidade, esta sequência de fatos e acontecimentos, estando em Jope, ele fez estas curas, estas pregações, e aqui ele é chamado para que ele fosse até Cornélio em Cesareia. E aí, em chegando em Cesareia, Cornélio os estava esperando. Veja bem, um homem agora disposto, um homem afável, um homem gentil, saiu a receber Pedro e prostrou-se aos seus pés. Pedro o levantou e disse, eu também sou homem, não precisa se colocar desta forma. Mas tal foi a humildade de Cornélio que Pedro entendeu o fato ocorrido. Cornélio contou o que havia acontecido com ele, a visão que ele havia tido, e concluiu dizendo, estamos todos diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Ele foi orientado, era uma alma crédula, era uma alma que confiava, era uma alma resoluta no bem, e a partir daí Pedro estava entendendo. Ele estava indo a um gentil, ele estava indo porque gentil era todo aquele que não era judeu. Gentil era todo aquele que era considerado pelos judeus como pagões. Pagões eram aqueles que não acreditavam nas coisas do judaísmo. E os romanos eram tidos como pagões, no entanto, eles tinham a religiosidade deles. Era a falta de respeito dos judeus para com os romanos. No entanto, Pedro estava acima disto. Se prontificou, foi e estava ali pronto a ajudar.
E Pedro apresenta a eles Jesus Cristo, o nascimento de Jesus, os feitos de Jesus. Então, tudo é muito bem delineado por Pedro. Ele vai falar do reaparecimento, aquilo que havia ocorrido com Jesus. Ele vai apresentar Jesus em tintas muito bem delineadas e coloridas. Ele nos mandou pregar ao povo. E muitos daqueles que ouviam começaram a falar em línguas. Olha que interessante. Ele, estando em Cesareia, com este grupo de romanos, este grupo, amigos de Cornélio, o centurião, eles começam a falar em línguas. Os espíritos agora estão envolvendo a eles. E Pedro batizou a todos eles. Pedro agora fez com que eles fossem iniciados no conhecimento cristão. E todos ali estavam de boa mente, com a alma aberta, resolutos a este ensinamento. Então, Pedro não apenas se fez confiante, não apenas se fez claro nas suas assertivas, ele viu que era um grupo de pessoas que estavam aptas, eram escolhidas, pois apresentavam todos os predicados, todas as possibilidades de assimilarem o conhecimento que era dado agora por Pedro e por Jesus. Então, nós vamos aqui fazer uma análise, e esta análise é importante que a gente entenda quais os tipos de batismo que existiram junto aos cristãos, junto a João Batista, para que nós entendamos o que está colocado aqui. Então, o tipo de batismo é um mergulho e não uma cerimônia iniciática. Primeira coisa, isto era tido e conhecido pelos apóstolos. Isto é colocado nos evangelhos apócrifos. Então, vamos entender. Primeiro, o batismo com água corresponderia ao acoplamento do ser ao corpo físico, gerado este corpo no organismo feminino, por meio de um literal mergulho no líquido amniótico. Então, é o batismo com água para seres materiais. E aqui existia um preconceito, sim, mas era isto: filhos de mulher necessitavam ainda voltarem ao cenário material. Esta é a noção. Filhos de mulher significa voltarem agora ao cenário material. A necessidade deles ainda voltarem. O batismo de fogo é um instrumento, fogo, de purificação, menos material e mais eficaz do que a água. Simboliza a intervenção divina, que purifica as consciências. Então, é alguém que está buscando agora burilar, melhorar os padrões íntimos, internos, que está na nossa consciência. Então, o fogo é para seres psíquicos e não mais materializados. É um ser que já tem conhecimentos, mas ainda filhos de mulher, ainda que necessitam voltarem ao cenário físico a partir da reencarnação. E agora o batismo do Espírito, porque era isto, era esta a noção que eles tinham, e é isto que João Batista vai dizer: a quem eu venho, ele não batizará com água, mas batizará com fogo e com Espírito. Então o Espírito é o mergulho do ser na sua própria intimidade mais profunda, um autoconhecimento que leva à desejada reunificação com Deus. Se nós somos seres, filhos de Deus, nós temos uma centelha divina em nós, que vai sendo construído um reino de Deus. E quando este reino de Deus estiver erigido, nós estaremos reunificados com o Pai. E aí é o Espírito, agora o batismo para os seres espirituais, filhos de homem, ou seja, que não mais necessitavam retornarem ao cenário material, não mais necessitavam voltar ao mundo físico, poderiam vir em tarefas missionárias, não mais em expiações ou provas. Então, isso é importante que nós coloquemos, porque é assim que eles estavam fazendo. Era primeiro em fogo. Eles poderiam fazer de forma simbólica na água, mas não era este o objetivo mais. O objetivo era fazer com que a pessoa fosse levada a uma avaliação da sua própria consciência.
refizesse conceitos, padrões, para que ela pudesse, neste momento de recapitulação e de mudanças, ser um novo ser, para que na sequência fosse um batismo em espírito. Mas vamos continuar. Após Paulo, ou melhor, Saulo e Barnabé chegarem a Jerusalém, levando as cotas de auxílio que haviam conseguido, porque, veja bem, nós lembramos, tinha fome e epidemia. Nós vimos que Tiago, em Jerusalém, havia sido morto. Nós vimos que Pedro havia sido preso. E, sendo preso, ele foi libertado, mas foi levado a Jope e aquelas comunidades. E aí, o que nós estamos vendo? Chegam, porque é uma viagem que demorava meses. Era coisas que demoravam tempo. Eles iam a pé, iam pregando o evangelho em todos os locais possíveis. Ainda aqui, eles não tinham este hábito, eles não tinham esta realização. Trataram de ouvir a Tiago, filho de Alfeu, que estava receoso e inquieto. Invocou o precedente da morte de Tiago, filho de Zebedeu. Referiu-se às modificações que ele introduzira na igreja. Porque, veja bem, agora a lei mosaica era necessário ser pregada na igreja de Jerusalém. Então, antes de falarem do evangelho de Jesus, eles pregavam as leis mosaicas. Eles tinham todos os rituais, eles tinham todos os paramentos, eles estavam diante de todas as circunstâncias que lembravam uma casa judaica. Isto fez com que Saulo ficasse profundamente assustado. Ele fora chamado por um outro objetivo, para uma outra busca, para uma outra questão, para outras proposições, mas Tiago está mostrando por quê. Estava equiparada a casa do caminho às sinagogas. Então eles são recebidos por Tiago, que não chama eles para adentrarem a casa do caminho. Não chama eles. Então é importante que isso fique claro. Eles não foram chamados. Tiago não convida Barnabé e Saulo para ficarem na casa do caminho. Estes, portanto, foram à casa de Maria Marcos, irmã de Barnabé e mãe de João Marcos. E lá eles passaram dias, horas, porque nós vamos ver aqui que nesse instante, em outro instante, que a igreja de Jerusalém sofrerá outras perseguições e outras represálias, a casa de Maria Marcos passou a ser um núcleo unificador, um núcleo que fazia com que as pessoas pudessem ainda terem um local onde o cristianismo fosse veiculado de forma pura, de forma cristalina. E Maria Marcos, mãe de João Marcos, expôs ao seu irmão Barnabé o seu grande sonho. O seu sonho era, ela queria dar seu filho João a Jesus. Então ela queria entregar João Marcos, que será na sequência o evangelista Marcos. Então ela queria entregar o seu filho a Jesus. Achava melhor que o jovem seguisse com o tio para Antioquia. Saulo pondera se era isto que Marcos gostaria. E Marcos, sendo questionado, respondeu que sim, era isto. Ele gostaria de seguir para esta vida agora apostolar, para esta vida de renúncia, para esta vida de sacrifício, para esta vida de dedicações. Vamos ouvir perguntas. Na Bíblia não fica muito claro, né? Mas J.J. Benítez dá uma informação, dá uma ideia que a família Marcos era uma das mais fiéis a Jesus e que a última ceia teria sido na casa deles. É isso a informação? Esta é a informação. É o local em que eles estiveram, no cenáculo, na casa de Maria Marcos, ou em uma outra localidade, só que na casa de Maria Marcos era normal que eles se reunissem. Era normal, isso ficou latente em vários momentos. Então, quando nós vimos o seu irmão, um levita, em Chipre, ele vai renunciar a tudo, vender as suas propriedades e vai vir trazendo todo o numerário para a igreja de Jerusalém. Então, rapidamente, eles conseguiram entender o Messias, entendendo toda a ligação que existia com as profecias.
E falando da família, Benites mesmo fala que diversas vezes o mestre, né, Jesus saía sozinho e só levava João Marcos em sua companhia. Pode ser real? Eu acho que não é real. Isso não é real. Isso eu acho que não é pelo seguinte: João Marcos era um jovem muito pequeno ainda, muito ainda, que nós vamos ver, cheio de oscilações. Vai haver uma querela entre Barnabé e Paulo de Tarso em função da oscilação de João Marcos, e a partir daí Saulo vai ficar entristecido. Ele não era uma criatura ainda resoluta, mas depois, quando ele vai se instaurar junto com Simão Pedro, aí sim, ele se torna uma criatura muito bem aprumada, muito bem dirigida, não vai apenas escrever o seu evangelho, mas baseado nas informações de Pedro, mas vai ser um fiel discípulo de Pedro e vai novamente reatar com Paulo, que vai ficar muito satisfeito com as suas realizações. Mas, neste momento, ele era muito jovem. Nós estamos dizendo aqui, nós estamos mais do que o ano 44, adiante. O ano 44 e um pouquinho. Já havia ocorrido há 11 anos a crucificação de Jesus. Saulo lembra que Salomé Zebedeu solicitou a glorificação dos filhos. E Jesus perguntou se eles estavam prontos a beber o cálice. Então, veja lá. Então, ele está interpretando o quê? Ele está interpretando a seguinte situação. A senhora viu o que ocorreu com Tiago Zebedeu. Nós estamos prontos a beber o cálice? Este é o cálice daqueles que seguiam o Cristo a este momento. Eles estavam mexendo com muitos interesses. A materialidade estava a pleno fôlego no mundo material. Os planos inferiores se debruçavam sobre a terra. A partir daí, isso daqui era de difícil execução. O êxito era de muito difícil ocorrer, pois, afinal de contas, eram interesses, era a espiritualidade inferior, eram os conceitos arraigados, muito difícil. E, a partir daí, era normal beberem o cálice, passarem por dificuldades, passarem por circunstâncias muito desairosas, muito difíceis. E aí, é isso que ele está questionando com João Marcos. Você está pronto a beber o cálice daqueles que se aproximam do Cristo? Pois é isto. Nós estamos num mundo de muitos tentáculos e de muitas dificuldades. Saulo dizia a Barnabé, olha bem, então eles estão voltando a Antioquia. Regresso de ânimo quase abatido a Antioquia. Jerusalém dá a impressão de um profundo desmantelo e acentuada indiferença pelas lições de Jesus. Então, o que está acontecendo é que é perceptível o que eles viram. Parece que está esmilinguindo, parece que está se esfacelando a igreja de Jerusalém. E é isto que ele percebeu. Era uma indiferença às lições de Jesus. Então, as pessoas sabiam todos os preceitos, o que deveriam comer, o que não deveriam, como deveriam se portar aqui e acolá. Então, era o judaísmo vigoroso na igreja do caminho. E assim eles poderiam atender. Quando Pedro aceitou ir a Jope, é porque quando ele adentra na casa do caminho, ele vê que estava ainda prosperando a parte espiritual, a parte de assistência. Eram muitos os enfermos sendo atendidos, eram muitas as necessidades sendo agora auxiliadas, e ele não poderia se colocar de forma contrária àquilo. E, portanto, existia uma parte assistencial, existia uma parte de auxílio, mas a parte espiritual, a parte da mensagem estava quase que totalmente desvirtuada. As altas, vai falar Saulo, as altas qualidades de Pedro na chefia do movimento não me deixam dúvidas, mas precisamos cerrar fileiras em torno dele. Olha bem como Saulo foi resoluto. Então, nós temos que cerrar fileira ao derredor de Pedro. Pedro não é apenas aquele a quem assenta-se a igreja, não é aquele quem o Cristo mandou
que fosse a pedra angular. É o homem que tem o arejamento, é o homem que tem o bom senso. Tiago está profundamente vinculado ao judaísmo, então já começa a existir entre Saulo de Tarso e Tiago uma animosidade. Já começa a existir entre eles uma percepção muito diferente da vida. Creio, vai falar ele, Saulo a Barnabé, creio que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas presos no orgulho da lei. Então não chegaremos àquilo que é adredemente esperado pela espiritualidade. O cristianismo não chegará aos objetivos que ele foi previamente concebido, pois o judaísmo vai abafar. O judaísmo, no seu orgulho, fará com que não exista possibilidade disto ocorrer. Temos necessidade, veja bem, a inspiração de Saulo, de buscar os gentios, outros povos, com outras concepções, onde quer que se encontrem. E chegando em Antioquia, eles iriam conversar com os frequentadores da igreja. Então, esta ponderação entre João Marcos está junto com eles, mas entre Saulo e Barnabé é muito bem feita, muito bem delineada. E quando eles chegam, ele vai relatar isto, Saulo, atender aos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes na tarefa cristã, isso não pode ser esquecido. Então, que nós não nos esqueçamos. Então, esta percepção, estas colocações de Saulo servem para nós para a vida toda, servem para as casas, os centros espíritas, servem de orientação para todos nós. Nós não podemos deixar de amparar nada disso, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Nós não podemos deixar de difundir o conhecimento espiritual. Nós não podemos deixar de espargir aquilo que o Cristo nos trouxe. A compreensão do Mestre e do Evangelho renovará as noções de dor e sofrimento nas pessoas. Então, quando a pessoa começa a entender, a assimilar o que o Cristo veio fazer, quais foram as suas ponderações, o que o Evangelho quer de nós, aqui nós estamos de passagem pelo cenário material. Quando isto é entendido, nós vamos renovar as nossas noções de dor e de sofrimento e vamos entender, é uma oportunidade abençoada de progresso, é uma oportunidade de testemunharmos a nossa convicção. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na doença mais longa um escoadouro das imperfeições. Isto só é possível se nós espargirmos, fala Saulo, o Evangelho de Jesus. Isso só é possível na doutrina espírita se nós entendermos, além da lei de causa e efeito, além de entendermos a reencarnação, entendemos o que Jesus, o nosso mestre, veio nos fazer, veio nos dar normativas para que nós entendamos. Somos espíritos doentes, precisamos escoar as nossas imperfeições. Ainda não está latente no grupo de apóstolos a ideia de reencarnação, mas eles estão entendendo que não é uma punição. A dor é uma oportunidade de nós escoarmos aquilo que está imperfeito em nós, burilando ao nosso espírito. Este tem vida eterna, este irá ao reino dos céus. E aí nós vamos entender que nós temos que nos aproveitar com o nosso próprio esforço. Seria absurdo agravar as preocupações de Pedro. Pedro está vivendo em Jope, Pedro está agora sendo levado aqui e acolá, mas ele não pode estar no núcleo central de Jerusalém. E ele está agora sendo vigiado. Ele está impossibilitado pelo desdobramento desta tarefa. Para o desdobramento desta tarefa, o judaísmo foi absorvendo a igreja de Jerusalém. Então ele estava vendo, ele estava avaliando, ele estava percebendo que isso estava ocorrendo. O arejamento de Saulo. O arejamento de Saulo faz com que ele apresente aos frequentadores,
aqueles que participam, aos voluntários desta casa, todos os problemas que eles visualizaram em Jerusalém. E mais do que isso, ele está dando uma solução. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém, pois dentro de alguns anos, Jesus será apresentado como o aventureiro vulgar. Depois da morte de Pedro, irão deturpar o evangelho de Levi. Então, o que ele está dizendo? Pois ele está entendendo que se não for por Pedro, por Levi, ou melhor, por Tiago, não será. Eles trarão ou mostrarão ele como aventureiro, como um homem que está agora sendo colocado de forma menor no evangelho. E é isso que ele sentiu quando ele esteve em Jerusalém. Eles falavam de Moisés e citavam de forma parca o Cristo. Então, precisamos levar Jesus a outras gentes, a outras localidades. Vamos responder perguntas. Com todo respeito ao judaísmo, podemos pensar que este movimento era as trevas, tentando ali por dentro já derrubar internamente o cristianismo? Também o cristianismo sendo agora agredido pelos planos inferiores, mas aqui nós estamos diante de seres profundamente vaidosos e orgulhosos dos seus interesses. Eles já eram presas fáceis do plano inferior. Quando Cristo vai admoestá-lo, volta a frisar aos fariseus, é porque ele sabia, e vai ter uma mensagem de Humberto de Campos dizendo: os fariseus foram voltando ao longo dos séculos no cenário material e sempre estiveram vinculados ao aspecto material da vida. Sempre estiveram, ainda que ligados à religião, ainda que ligados à ciência, à filosofia, eles estiveram com esta relação de benefício, de interesses escusos e menores. Então, existia as trevas, mas as trevas já tomavam conta deste movimento farisaico, deste movimento de interesses menores. Fazendo um comparativo, podemos pensar que essa sutileza, esses meandros, é o que tem acontecido, por exemplo, com o Espiritismo, onde eles vão tirando Jesus também, de certa forma? Sim, este é o interesse. Este é o interesse, pois as pessoas querem, a partir daí, uma pureza que inexiste. Kardec veio como um consolador, aquele que queria trazer a possibilidade do consolador prometido se estabelecer. Nós somos o cristianismo redivivo. As nossas origens estão no cristianismo. Nós não nos percamos. Nós entendamos. Kardec é o explicador. Kardec é o apóstolo. Kardec é aquele que veio trazer o Cristo novamente com uma outra roupagem para os dias atuais, mas não perdendo de vista a simplicidade, o auxílio aos outros, a dedicação em nos melhorarmos para sermos úteis aonde quer que nós estejamos. Após Saulo e Barnabé exporem os problemas da igreja de Jerusalém e a necessidade deles levarem a mensagem do Cristo aos gentios através da voz direta, então isto era algo comum, era algo corriqueiro, era algo que ainda ocorria de forma natural na igreja de Antioquia. Estou dizendo ocorria, pois nós vamos ver que após as viagens, quando eles retornam a Antioquia, já ocorreram ali alguns movimentos do judaísmo que iria infestando, que iria envolvendo, que iria agora entorpecendo a pureza da Boa Nova. O Espírito Santo foi ouvido no ambiente. Então, os espíritos se manifestaram através da voz direta. Não era através de um médium, através da voz direta e que todos ali ouviram. Todos os que ali estavam ouviram, inculcando, ou seja, convocando, fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. Então, eles foram convocados pelas fontes superiores, que se manifestou através de um fato mediúnico da voz direta, e todos ali estavam ouvindo, todos entenderam. E, a partir daí,
aquilo que Paulo havia conversado com Barnabé não apenas fora inspirado. Nós vamos entender que este foi o papel principal de Saulo, levar a doutrina cristã a todos os rincões possíveis, pregando o evangelho de Jesus. Se não houvesse Saulo de Tarso, se não houvesse esse homem destemido, convicto, homem que estava pronto agora a receber todas os apupos e afrontas, talvez o cristianismo demorasse muito mais para ele se espalhar. Então nós vemos a figura grandiosa de Saulo. Barnabé vai auxiliá-lo, não com a mesma intensidade de Saulo, mas terá a sua importância. Então eles vão começar a primeira viagem de pregação. Então a primeira viagem vai sair de Antioquia e eles vão para Chipre. Em Chipre eles vão pregar em Sítium e Amatonte. Então nesses primeiros locais, então lembremos, Barnabé é de Chipre. Barnabé estava pisando em ovos. Barnabé tinha todo um esmero, todo um cuidado nesta pregação. Vamos ver. Começaram então pela ilha de Chipre, em Sítium e Amatonte, apresentando Jesus Cristo. Mas na percepção de Saulo, Barnabé era muito contemporizador. Ou seja, era alguém que não queria apresentar claramente, estava com dificuldades de apresentar. Isso fez com que Saulo ficasse desgostoso. Isso fez com que Saulo ficasse agora não satisfeito com aquelas ponderações. Mas algo importante a ser avaliado. Tanto em Antioquia, quanto em outras situações, Saulo fora levado a falar. Ele que era, e nós vamos ver adiante, que era um homem portentoso, era um homem vigoroso, um homem que tinha a verve, a eloquência. Ele havia perdido por um tempo tudo isto. Esta verve, esta eloquência não estavam mais com ele. Aparentemente, era um tempo também para que aquilo germinasse, que aquilo frutificasse. E a partir disto, ele deixou com que o comando dessa expedição ficasse na mão de Barnabé. Apesar de Barnabé respeitar não apenas os conhecimentos, não apenas o cabedal e a experiência de Saulo no Sinédrio, porque todos tinham ele como um ser inteligentíssimo, arguto, que resolvia isto e aquilo com uma capacidade de resolução muito fácil. No entanto, eles respeitavam também o seu poderio intelectual, mas o poderio de verve não havia se apresentado. E Paulo teve que silenciar. Saulo teve que silenciar. Na sinagoga de Neopafos, Barnabé estava inspirado. Os romanos eram em grande número e solicitavam esclarecimentos. Aí sim, a eloquência, a verve de Barnabé. E nas casas, pois eles foram chamados a irem nas casas aqui e acolá, lembremos-nos, nas sinagogas, quando alguém se apresentava, nos comentários do sábado, a pessoa podia se apresentar e falar. Era dado a ele a palavra. E ele apresentou e claramente inspirado, apresentou Jesus. Isso deu a Saulo uma satisfação. E as casas agora chamavam a eles. E eles começaram a fazer curas. A notícia das curas impossíveis encheu agora Neopafos de grande assombro. Então, Neopafos vai ser um local em que rapidamente vai se alardear as realizações, os feitos de Barnabé e de Saulo de Tarso. Barnabé estando cansado, num determinado dia, porque eles ficavam dias, ficavam às vezes meses nestas localidades, deixou com que Saulo viesse a falar. E Saulo soltou o verbo inflamado de nova luz. Agora voltara aquela verve, voltava aquela eloquência. Barnabé ficou assustado. Tal a capacidade de argumentação, tal a capacidade de analogias que Saulo apresentou. E estava em Neopafos o procônsul Sérgio Paulo. E o procônsul era um homem doente, que mandou convidá-los. E era mais do que um convite.
Era uma solicitação, era uma convocação, mas nós estamos diante de um homem também afável, também sereno, também equilibrado, que chamando a eles, eles vão e Saulo começa, quando ele é chamado, eles falam que o procônsul Sérgio Paulo chama eles. E nesse momento Saulo começa a fazer conjecturas. Ele, nas suas conversações com Simão Pedro, ouvir aquele nome e ouvir o nome que Gesiel estivera nas galeras romanas e curara um procônsul, Sérgio Paulo. E ele começa a fazer conjecturas e vai se lembrar que este Sérgio Paulo, esse procônsul, havia sido curado por Gesiel, que se transforma em Estevão, e vai fazer com que Estevão fosse libertado, colocasse num bote e mudasse de nome, chegando até a igreja de Jerusalém. Tudo isso ele vai fazer as concatenações, pois ele se lembrava do que conversara com Simão Pedro. E aí, estas lembranças fazem com que ele faça estas conjecturas e se apresentam. Quando chegaram junto ao procônsul, viram um homem magro, pálido, revelando o singular desencanto da vida, mas que mostrava uma bondade imensa na suave irradiação do olhar humilde. Mas viram também que estava junto a eles, aqui no Atos dos Apóstolos, é chamado de Elimas, é chamado depois de Bar Jesus. Emmanuel nos apresenta como o nome de Bar Jesus. E Bar Jesus estava se beneficiando dos seus sortilégios, das suas, entre aspas, capacidades de cura, para estar ajudando. Mas as resoluções e as melhorias não se efetivavam. A partir daí, é por isso que o procônsul Sérgio Paulo chama a eles para virem curá-lo. Muito bem, eles se apresentam. Saulo apresenta Jesus como o grande médico capaz de formular a cura verdadeira, porque ele destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os nossos males. E a causa dos nossos males está em nosso espírito. Quando nós acreditarmos, quando nós tivermos a resolução sincera por adquirirmos os valores do espírito, nós teremos a cura verdadeira. O mago desconsiderava e dizia: vocês vêm me apresentar um profeta, um homem que foi um carpinteiro? Que tolice é esta? Que bobagem é esta? O procônsul, tendo ouvido que Jesus assistia a todos, pediu uma prova. Vocês podem me dar uma prova disto? E Saulo de Tarso vai dizer: Jesus já esteve na sua vida. E falou: na minha vida? E ele vai agora rememorar que há tantos anos ele estivera muito doente numa cidade e ele se apresentou quando, numa embarcação, numa galera, um escravo foi chamado e todos os outros romanos se apartaram. Todos os outros amigos não estiveram próximos a ele, pois estavam com medo da febre insidiosa. E nesse instante, um jovem escravo de nome Gesiel se apresentou ao Senhor, em nome de Jesus o curando. E a partir daí, o procônsul solta um choro e fala: isso é verdade, isso é a mais profunda verdade. Eu já fui assistido. Vendo a capitulação do patrício, o mago exclama: mentira, são mentirosos. Isto é obra de Satanás, são sortilégios. Abaixo a exploração vil. Nesse instante, primeiro Barnabé está aturdido com, segundo ele, o dom da profecia, da inspiração, a locução muito bem colocada por Saulo. Mas, a partir disso daqui, destas ponderações de Bar Jesus, Saulo de Tarso é muito firme com ele. O mago Bar Jesus fez uma alusão ferina à personalidade e aos feitos de Jesus. Saulo disse: tudo fiz para convencê-lo,
mas estais cego, e a sua visão irá fechar-se. E este ficou cego e começou a gritar: estou cego, estou cego. E por 4 horas ele ficou nesse estado. Eles curaram ao procônsul Sérgio Paulo, e mais, este aqui estava blasfemando, e Saulo dizia: é necessário que você recobre a lucidez e entenda, Jesus é a luz da nossa vida. Impondo as mãos, restituíram a visão agora a Bar Jesus. Chorou Bar Jesus nas sombras, e o procônsul interessado chamou os missionários e falou: amigos, creio nas verdades divinas que vocês anunciam e desejo compartilhar do reino esperado. Estou ciente de que não mercadejais, não negociam com os dons espirituais, e proponho-me a auxiliar-vos em tudo que for possível. Em tudo que for possível, eu desejo auxiliá-los. E eles, a partir daí, fundam uma igreja. Saulo falou que Jesus fundara a religião do amor e da verdade, uma instituição invisível. Então, olha bem a ponderação de Saulo. Jesus fundou uma instituição invisível que está ao derredor de todos nós, está ao derredor do planeta. A religião do amor e da verdade. Ela tem dias e horas definidos para ela se estabelecer. Nosso fim é dar feição visível a esta obra divina. Neopafos teria a primeira igreja, filha do esforço deles. Isto foi de algo que alegrou ao espírito de Barnabé e de Saulo de Tarso. E a partir daí, o que vai acontecer é muito interessante. Sérgio Paulo se converteu após a sua cura e pediu que indicassem as pessoas capazes de construírem o templo. Barnabé estava impressionado. Tenho para mim que hoje é o maior dia da tua vida, Saulo. O mestre agraciou-te com o poder de dominar as ideias malignas, de ter a presciência, de ter agora a locução certa. Foste iluminado, tiveste o teu Pentecostes. Saulo, a partir deste dia, chama-se Paulo de Tarso. Apenas muda a nomenclatura, porque ele vai dizer: eu não posso me esquecer de todos os malfeitos que eu realizei. Em homenagem ao procônsul Sérgio Paulo e a Estevão, ele agora é cognominado, é chamado por Paulo de Tarso. Então, este dia foi o dia de grandes realizações. E antes de partirem, Barzebus, que já havia restituído a visão, vem perguntar a Paulo quais os sortilégios que ele usara. Paulo abriu o evangelho, e abrir o evangelho, quando o mago diz: eu não conheço este livro. Portanto, não poderia me ter advertência alguma. Então, abra Moisés e os profetas. E ele abriu nos Provérbios 37, 9. E olha o que fala os Provérbios. Dize: 2 coisas te pedi, não mais negues, antes que eu morra. Afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito, para não acontecer que, estando farto, eu te negues e pergunte: quem é Jeová? Ou, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de meu Deus. Então veja lá o que saiu e que Paulo interpretou. Claramente, nós não podemos usar de mentiras e vaidades, porque nós não podemos, quando formos chamados, não testemunharmos ao Pai, não mostrarmos a convicção a que nós estamos envolvidos. Então, aqui é a grande mudança que se efetiva na vida de Paulo, não a mudança de nome, uma grande realização se faz. Então, nós vamos parar por aqui para que nós possamos dar continuidade na sequência, dando a sequência
a mais linear possível dos Atos dos Apóstolos. Então vamos finalizar o nosso estudo de hoje, elevando a Deus o nosso pensamento, elevando a Jesus, o nosso mestre, agradecendo a estes apóstolos o denodo, o empenho, a dedicação, a renúncia, o sacrifício que tiveram para que todos nós tivéssemos orientações, para que nós tivéssemos uma senda, um caminho a palmilhar, com segurança. Inspira-nos, Senhor, protege-nos, benfeitores amigos, para que nós possamos estar à altura de conhecermos a vida destes abnegados apóstolos. E agradecidos a estes amigos espirituais, confiantes nesta proteção, finalizamos o nosso estudo de hoje dando graças a Deus. E que assim seja.